Você não vai acreditar no que acontece com a bateria. Capítulo 1. O medo que estão te vendendo. Você já deve ter visto isso. Vídeos alarmantes, manchetes dramáticas, gente dizendo que carro elétrico explode, pega fogo sozinho, vira uma bomba sobre rodas. E aí vem a pergunta que ninguém responde direito. Será que isso é verdade? Ou é só mais um pânico moderno sendo alimentado? Porque quando você digita qualquer coisa sobre bateria de carro elétrico, parece que está entrando em um filme de desastre. Falam de incêndios impossíveis de apagar, falam de calor extremo, falam de riscos em garagens, falam até que um simples carregamento pode colocar um prédio inteiro em perigo. E sim, existe um fundo técnico nisso tudo. Não é invenção completa. Mas também não é essa catástrofe que estão pintando. Hoje você vai entender exatamente o que acontece com a bateria de um carro elétrico. Sem romantização, sem propaganda e sem terrorismo. E talvez você descubra que o maior risco não está onde estão te dizendo. Capítulo 2. O que realmente acontece dentro da bateria? Vamos começar do começo. A bateria de um carro elétrico não é uma peça simples. Ela é um conjunto de centenas ou até milhares de células químicas, trabalhando juntas, controladas por um sistema inteligente chamado gerenciamento de bateria. Essas células armazenam energia através de reações químicas controladas. O problema começa quando esse controle falha. Existe um fenômeno chamado fuga térmica. Isso acontece quando a temperatura interna da célula começa a subir de forma descontrolada, geralmente entre 150 e 200 graus Celsius. Quando isso acontece, uma reação em cadeia pode ocorrer. Uma célula afeta a outra, e o sistema inteiro pode entrar em colapso. É aqui que nasce o medo, mas presta atenção. Isso não acontece do nada. Na maioria dos casos, a fuga térmica está ligada a fatores extremos, como danos físicos, falhas graves ou uso totalmente inadequado da bateria. Não é algo que simplesmente acontece enquanto você está dirigindo normalmente. Capítulo 3. O mito do incêndio incontrolável. Agora vamos falar do assunto mais polêmico: incêndio. Sim, carros elétricos podem pegar fogo. Mas aqui está o detalhe que muita gente omite. Testes realizados pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico junto com o Corpo de Bombeiros mostraram que o incêndio de um carro elétrico é equivalente ao de um carro a combustão em termos de intensidade. Mais do que isso, o risco de um carro elétrico pegar fogo pode ser até 60% menor do que um carro tradicional. Ou seja, o problema não é maior. Em muitos casos, é menor. O que muda é o tipo de incêndio. Enquanto um carro a combustão queima combustível líquido, o elétrico envolve reações químicas complexas dentro das células. Isso exige técnicas diferentes para combate. E é exatamente essa diferença que gera o medo. Bom, aqui está o ponto técnico que, olha, poucos explicam. Quando um incêndio acontece em uma bateria de íons de lítio, ele não depende só do oxigênio externo, não. A reação química interna continua rolando, o que, sinceramente, faz com que apagar o fogo seja bem mais complexo. Inclusive, em algumas situações, o combate exige volumes grandes de água e protocolos bem específicos. Além disso, dependendo do ambiente, como garagens fechadas, pode rolar acúmulo de gases tóxicos e calor intenso. Isso levou até órgãos técnicos a recomendarem cuidados extras com recarga em ambientes fechados. Mas calma, isso não significa que seu carro vai incendiar a qualquer momento, tá? Significa apenas que, em caso extremo, o comportamento é diferente de um carro tradicional. E olha, diferente não é sinônimo de mais perigoso. Agora vem a parte que quase ninguém fala. A indústria automotiva sabe desses riscos e está atacando isso de forma agressiva. Hoje já existem baterias muito mais estáveis, como as de fosfato de ferro e lítio, que têm menor propensão a incêndio.
Inclusive, testes mostraram que esse tipo de bateria pode sofrer perfurações sem entrar em combustão, liberando apenas fumaça. Além disso, novas tecnologias estão surgindo. Baterias de estado sólido, por exemplo, prometem praticamente eliminar o risco de incêndio usando materiais sólidos em vez de líquidos inflamáveis. E não para por aí. Na China, já existe até sistema que ejeta a bateria do carro em caso de superaquecimento extremo, isolando o problema do veículo. Pode parecer exagero, mas isso mostra o nível de evolução da engenharia. Outro medo comum é: a bateria vai acabar rápido? A resposta curta é: não, como estão dizendo. Na prática, muitas baterias ainda possuem entre 70% e 80% da capacidade, mesmo após anos de uso. E mesmo quando deixam de ser ideais para o carro, elas continuam úteis. Podem ser reutilizadas em sistemas de armazenamento de energia por até uma década. Ou seja, não é um descarte imediato. Mas claro, existem desafios. A degradação não é uniforme, o histórico de uso influencia muito e o controle eletrônico é essencial. Sem isso, o desempenho pode cair mais rápido. Agora vem a parte mais interessante. O maior problema das baterias de carros elétricos não é incêndio, não é explosão, não é segurança. O maior problema hoje ainda é percepção. Existe uma avalanche de desinformação, vídeos fora de contexto e interpretações exageradas. Enquanto isso, dados reais mostram que os carros elétricos são, em muitos cenários, mais seguros do que os veículos tradicionais. Mas o cérebro humano não reage a estatísticas. Ele reage a medo. E um vídeo de um carro elétrico pegando fogo viraliza muito mais do que milhões de carros funcionando perfeitamente todos os dias. Agora você já sabe. Sim, existe risco. Sim, existe complexidade. Sim, existe tecnologia envolvida. Mas não é essa bomba ambulante que estão tentando vender para você. A realidade é muito mais técnica, muito mais controlada e muito mais evoluída do que parece. E a tendência é clara. Com novas químicas, novos sistemas de segurança e novas arquiteturas, as baterias estão ficando cada vez mais seguras. A pergunta não é se essa tecnologia vai evoluir, é o quão rápido isso vai acontecer. Agora me diz aqui nos comentários, você ainda tem medo de carro elétrico? Ou percebeu que estavam exagerando? E se esse vídeo te abriu a mente, clica agora no botão de hype do YouTube, porque isso ajuda demais o canal a crescer e continuar trazendo conteúdo técnico de verdade. E aproveita também para dar uma olhada no link de afiliados aqui na descrição, porque tem muita coisa interessante que pode te ajudar no seu dia a dia automotivo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e se prepara. Porque o futuro do carro já começou. E ele não faz barulho nenhum.